Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás os pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Estava pensando nesse salmo e juntando os pensamentos que ouvi ao longo dos anos de vários irmãos, e é um salmo que a gente, obviamente, tem muito gozo em ler, né? Se sente fortalecido de ler a promessa que o Senhor aqui nos dá, porque esse salmo nos fala que o Senhor é nosso refúgio e nos dá esperança que seremos guardados por Ele. Mas é interessante como se a gente só lesse esse salmo e não soubesse mais nada da palavra de Deus, a gente poderia erroneamente pensar que nada de mal poderia acontecer conosco, ou acontecer com um cristão, com alguém que tem fé em Deus e coloca a sua esperança nele. Então a promessa desse salmo é que Deus é nosso refúgio e nos guardará a salvo. Agora, como devemos entender esse salmo? Porque nos parece, como já disse, que nada de mal pode acontecer com um cristão ou com quem tenha posto a sua fé e esperança em Deus. Mas primeiramente precisamos entender como Satanás quer que entendemos, pois a sua intenção desde o início é colocar dúvida em relação ao que Deus diz em nossos corações. E Satanás, inclusive, tentou o próprio Senhor Jesus, citando exatamente esse salmo. E Satanás cita as Escrituras para tentar alcançar os seus objetivos, sempre tentando colocar dúvida no que Deus disse, para nos desencorajar. Leia, por exemplo, Lucas 4, versículo 10 e 11. Lucas 4, versículo 10 e 11, que é exatamente a citação desse salmo. Diz assim: porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, nós podemos pensar, né? Puxa vida, nem Deus não poupou ou não guardou o seu próprio filho? O que está acontecendo? O que há de errado aqui? Mas continuemos. Na verdade, ele queria dizer ao Senhor Jesus que não fosse
à cruz, não se oferecesse como um sacrifício e que ele também não sofresse. Se Deus era o seu Pai, como eu poderia deixá-lo sofrer? Não é isso que nos fala o Salmo 91? Que quem cresce em Deus seria guardado? Então veja bem, qual é a estratégia de Satanás? É sempre tentar fazer com que acreditemos que nada de mal pode acontecer com o cristão. E quando algo de mal então acontece, pois vai acontecer, nós seremos desencorajados e desacreditados das promessas que Deus fez. Mas não é esse o ensino que temos nesse salmo. E a melhor maneira de entendermos a palavra de Deus é sempre comparar uma passagem com outras, pois não existe contradições na palavra de Deus. Temos, por exemplo, algumas passagens em que podemos ver isso e o que significou para esses servos de Deus serem guardados por Ele, apesar de todas as suas provações. A primeira, vamos ler, está em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Gênesis 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aqui lembramos da vida de José, que é uma figura maravilhosa, do Senhor Jesus. E mesmo tendo uma vida com muitos sofrimentos, foi invejado pelos seus irmãos, vendido como escravo, tomado como mentiroso, preso, etc. Mas no fim de sua vida, pôde ver os seus irmãos que fizeram tanto mal contra ele e que José, entretanto, entendeu que não foram eles que fizeram ou intentaram o mal, mas foi Deus que o enviou adiante deles. Gênesis 45, versículo 5. 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, ele entendeu que Deus o guardou durante toda a sua trajetória, através de todas as suas provações, para que culminasse com ele sendo o segundo maior no Egito, e que com isso salvou a sua própria família. No momento, às vezes, ou durante as provações, parece que não entendemos o porquê está acontecendo todas essas coisas conosco. Mas nós vemos no final que Deus nos guardou para que os seus propósitos fossem cumpridos. Alguns têm que passar por mais provações do que outros, mas sempre devemos de entender que é Deus que está fazendo a sua vontade em nossas vidas, para algum propósito. Outra passagem interessante é em Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Atentem bem para essa palavra juntamente. Ela faz parte, ela nos dá a entender que várias coisas cooperam ao mesmo tempo ou durante o tempo da nossa provação, para que Deus possa realizar os seus desígnios a seu tempo, não a nosso tempo, a seu tempo. E outra passagem é Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículos de 16 a 18. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Veja que interessante isso, Aqui que nós vemos que os homens desprovidos do conhecimento da palavra de Deus colocam suas dúvidas
e contradições. Como nós podemos pensar que alguém vai ser entregue à morte e nenhum cabelo da sua cabeça perecerá? Parece uma contradição, né? Mas o que isso significa? Se nós colocarmos algo ou alguém em nossas vidas mais importante que Deus, seja na nossa família, seja na nossa carreira, seja o que for, nós não estaremos a salvo. Em outra versão, o final do Salmo 91 fala que em vossa paciência suas almas serão salvas. E isso me faz lembrar um pouco da vida de Jó. Jó, na palavra, é lembrado como tendo paciência. E vimos que ele perdeu tudo e passou por provações tremendas, mas sempre esteve firme em sua fé com Deus. E Deus honrou a sua fé e o guardou. Não de nada que pudesse acontecer contra ele, mas guardou nas provações e durante as provações. Deus com certeza teve em sua vontade interesse em fazer algum trabalho na vida de Jó, permitindo que ele passasse por tudo que passou. Mas no mesmo salmo, nós vemos que é usada uma figura de uma ave que protege os seus filhotes debaixo de suas asas. Isso é uma figura muito bonita para lembrarmos que, da mesma forma, o Senhor Jesus usou essa figura no Novo Testamento, nos Evangelhos. E ele usou mostrando para cada um de nós que, como uma ave que guarda seus filhotes debaixo de suas asas contra as provações, contra os inimigos, contra os predadores, ele também nos guardou. Ele nos livrou através da sua obra na cruz, do juízo que recaía sobre cada um de nós. E a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é a perdição. É chegar no fim da sua vida, ao fechar seus olhos e estar perdido. Pela obra do Senhor Jesus na cruz, ele permitiu que cada um que cresce nele e aceitasse como seu Salvador, sendo um pecador perdido, teria a salvação e a vida eterna. Então, a pior coisa que poderia acontecer para nós já fomos libertos. E se temos que passar aqui, enquanto nesse mundo, por provações, por dificuldades, é Deus que quer tratar com cada um de nós. Mas possamos, ao ler a sua palavra, ver os exemplos que nos deixou, que Ele sempre guarda os seus servos. E o final de suas histórias são sempre para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos ser encorajados pela palavra e possamos entender corretamente a palavra de Deus para que possamos ser motivados, encorajados e protegidos de todo o mal.